Olá, sétimo ano, tudo bem? Como estão vocês? Nossa aula de arte de hoje vai ser uma aula de revisão, né? Vale ressaltar que na chegada dos portugueses ao Brasil, muitos foram relatos e escritos registros, né? Um dos registros mais famosos que temos sobre isso, né, sobre o novo país aqui no continente americano, foi a Carta de Pero Vaz de Caminhas. Esse é um dos registros. Mas fora esses registros, existia uma questão de um estereótipo sobre as novas terras, né, que era algo onde habitavam selvagens, que comiam gente, criancinhas e etc. Até porque tinha uma questão sobre o eurocentrismo, né? Tudo que não era da Europa era julgado como diferente ou inadequado. O eurocentrismo nada mais é o modo de julgar o mundo com base em um ponto de vista europeu que se refere às questões políticas, sociais e religiosas. Foi mais precisamente no século XVIII, em algumas regiões do Nordeste, foram dominadas pelos holandeses, sim. E Maurício de Nassau veio para o Brasil com sua comitiva e trouxe modificações nesse olhar em relação às novas terras. Inclusive, Nassau era o grande incentivador da arte. Ele governou Pernambuco de 1636 a 1645. E dentro dessa comitiva vieram, né, artistas de nacionalidade holandesas. Pais, precisamente, dois grandes artistas que vieram nessa comitiva, eles se destacam pelas suas obras, que são o Frans Potts e Albert Ruth. Frans Potts foi o primeiro artista holandês a pintar uma tela que representasse a paisagem brasileira, vista de Itamaracá, tornando-se o primeiro paisagista do Novo Mundo, das Américas, né, do continente americano. Desenhista, pintor e gravurista, Potts viveu no Brasil de 1637 a 1644, mas continuou a pintar paisagens no Brasil mesmo ao retornar para a Holanda, seu país de origem, né, país da onde ele tinha a sua nacionalidade. Estereótipo, como eu falei há pouco tempo, né, uma imagem de concepção, né, generalizada ou distorcida com o que é real de uma pessoa, de um grupo ou de um povo. Então, muitas telas foram pintadas com a questão de estereótipos sobre o país, sobre o nosso Brasil. Não só Potts, mas também teve Albert Einstein, datado de 1610 a 1666. Ele foi um pintor e desenhista holandês que se, né, especializou nos registros da fauna e da flora brasileira e no retrato dos povos que habitavam essas novas terras. Ele ficou aqui de 1637 a 1644, período da sua estadia no Brasil. E ele pintou dezenas de desenhos e esboços a óleo, no que eram mais precisamente sobre natureza morta, quadros onde vocês podem encontrar frutas, seres inanimados, vegetais tropicais e também retratos de tipos humanos com pintura de quatro casais de diferentes etnias que habitavam o país durante o governo de Nassau. Mas ele ficou mesmo conhecido por se especializar em registrar e pintar em suas obras a fauna e flora brasileira. Saindo de Potts, né, a gente vai falar agora sobre oralidade e tradições populares, né? Muitas das tradições brasileiras, elas constituem um rico painel da cultura, cores, cantos e danças que são distribuídos por vários, né, espaços do nosso território, por vários locais, estados, mais precisamente, ditos. Muitos desses são reconhecidos como patrimônio cultural ou com a Unesco, que diz que há patrimônios da cultura imaterial ou inatangível que corresponde à expressão e tradição de comunidades, grupos e indivíduos. A literatura de cordel é uma delas. Ela é um gênero literário que faz parte da história do Nordeste brasileiro. Pesquisadores, né, acreditam que ela tenha surgido lá em Portugal, onde, né, tem uma questão de métrica e rima, de folhetos que eram vendidos presos em cordões finos, né, chamado de cordéis. Assim, a literatura de cordel chegou com os colonizadores aqui em nosso país, mais precisamente na nossa Salvador,
primeira capital do Brasil, e daí em diante ela se difundiu pelos demais estados do Nordeste. Então, a literatura de cordel, ela tem uma rima e métrica muito grande. Vou te dizer, rimétrica, na verdade, é a divisão dos versos por número previamente estipulados. Os versos ganham diferentes nomes dependendo do número pelo qual são divididos. A xilografura e os cordéis. O termo grafura também é usado para referirmos a um papel que em gravação será impressa. Xilografura, xilo, madeira, é o nome dado à grafura feita na madeira. As capas dos cordéis são tradicionalmente ilustradas por meio de xilografura. Um exemplo da grande notoriedade da arte da xilografura é José Francisco Borges, conhecido como J. Borges. Ele é um cordelista e xilogravador pernambucano. Ele escreveu seu primeiro folheto em 1964. Pouco tempo depois fez sua primeira gravura para ilustrar a capa do seu segundo folheto. A partir de 1970, ele mesmo passou, a fazer essas xilografuras nos seus folhetos, de cordéis. Por falar nisso, nessa cultura vasta do nosso Nordeste, existem várias festas populares que são conhecidas como festejos ou folguedos, manifestações de origem relacionada à formação cultural do nosso povo, que se dá das culturas indígenas, africanas e europeias pelos portugueses. O Bumba Meu Boi é um festejo popular mais antigo no Brasil. Há estudos que ligam ao surgimento do episódio do Boi Voador de Maurício de Nassau. Trata-se, na verdade, de uma festa muito forte celebrada no estado do Maranhão, no Nordeste. Uma história que conta por meio da cultura portuguesa, indígena e africana a história de Pai Francisco, um ex-escravizado, seu patrão e a sua esposa que tem um desejo muito inusitado. Cavalo Marinho também é um folguedo que é dançado principalmente em Pernambuco, na Paraíba, em Alagoas. Sua origem está entre as variações dos festejos do Bumba Meu Boi e as brincadeiras que envolvem várias danças tradicionais nordestinas. Qualquer dúvida sobre a aula de hoje é só perguntar. Tchau, tchau, forte abraço.